Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre Memphis Depay, se está próximo de sair do Corinthians ou não. Com a saída de Memphis, fortalece a chegada de novos jogadores de peso, assim como Roger Guedes ou Roberto Firmino. Vou trazer para vocês tudo neste vídeo agora. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, já vamos iniciar o vídeo aqui, já chegando no assunto. Quero primeiramente pedir desculpa para vocês sobre o vídeo de hoje, tá? O vídeo que a gente costuma postar meio-dia não foi possível porque a gripe me pegou, cara, fortemente aí. E eu mal tô conseguindo aqui gravar esse vídeo para vocês, estou no sacrifício mesmo. O corpo aí só tá pedindo cama, tá foda, mas eu nem ia trazer esse vídeo, mas pelas informações que chegaram nessa tarde, eu achei necessário vir aqui e fazer esse vídeo porque é bastante importante, tá? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal para nos ajudar a crescer cada dia mais, tá? Fiel, o que tá todo mundo comentando hoje relacionado ao Corinthians é a possível saída de Memphis Depay para o Besiktas da Turquia, tá? Apurei informações, as minhas informações seguem as mesmas de antes, mas, corintianeiro, quais informações são essas? Existe sim o interesse do Besiktas, antes o que era uma consulta, hoje já virou uma proposta em caráter oficial. Não temos os números desta proposta do clube turco para com o Corinthians, mas eu já vou adiantar para vocês que será um péssimo negócio. Primeiramente, porque a multa contratual do Memphis para a Europa ela é de 10 milhões de euros, em outras palavras, 60 milhões de reais. Isso para a Europa não significa absolutamente nada, fora que o Memphis tem 50% da multa ao seu favor. Então, se eles for vendido por 60 milhões de reais, 30 milhões ainda fica com o Memphis e o Corinthians pega só 30 milhões nessa contratação gigante que o Corinthians fez, né? Uma contratação que nos custa tanto dinheiro mensalmente, como que pode fazer um contrato com uma multa tão baixa assim, onde o Corinthians ainda perde 50% dela. E detalhe importante, tá, Fiel? Detalhe extremamente crucial aqui. Aí vocês vão falar para mim, mas o Augusto Melo errou nesse contrato, deveria ter feito um contrato melhor. Fiel, foi exigências do próprio Memphis e seu empresário fechar esse contrato nesses termos, tá? Caso o Corinthians não aceitasse 50% da multa ser do jogador, ou colocasse uma multa contratual mais alta para a Europa, o próprio jogador não viria jogar no Corinthians. Então foi aí uma exigência do Memphis Depay. Mas até então a gente está falando aqui só do que é fato, do que é concreto, né? Vamos falar aqui para vocês sobre informações, qual é o interesse do Memphis, se ele tem interesse em ir para a Turquia ou não, tá? Segundo informações que eu apurei, e o próprio staff do jogador. O próprio staff do jogador, ele disse que não chegou proposta nenhuma. Obviamente que eles vão sempre fazer isso, eles descartam qualquer proposta e estudam internamente, porém, não há intenção do Memphis em deixar o Corinthians para ir para a Turquia. Primeiramente, porque o futebol brasileiro tem muito mais visibilidade do que o Besiktas. Muito mais visibilidade. Principalmente o Corinthians no Brasil, um clube aí de 45 milhões de torcedores, um clube que sempre está na mídia e o clube que fez o Memphis voltar para a sua seleção. Eu sei que muitos aqui vão falar, corintianeiro, mas o Memphis, ele tinha que sair do Corinthians mesmo, ele ganha muita grana, isso está prejudicando o clube, ele não está entregando o futebol necessário para o valor que ele ganha. Eu sei tudo disso, fiel. Só que o Memphis ainda, pelos seus números, ele é um dos principais jogadores do Corinthians. Aonde a gente vai parar se a gente vender o Memphis? Porque lucro o Corinthians não vai tirar de nada. Então não é um lucro que ele vai pegar, que vai ser um lucro grande, que ele pode fazer um investimento alto, tanto no Roberto Firmino quanto no Roger Guedes, que a gente vai falar já já. Isso não vai fazer nenhuma diferença, 30 milhões no bolso do Corinthians, para você ir no mercado lá fora. Até porque é um dinheiro irrisório diante das dívidas que o Corinthians tem hoje aí no cenário atual do Corinthians financeiro, tá? E para o Corinthians seria sim um péssimo negócio hoje você perder o Memphis. Você perde o Memphis, um grande jogador, por 30 milhões de reais, você vai no mercado buscar quem? Essa é a grande pergunta que a gente faz. Fora que o Roberto já deu entrevista também, aí uma entrevista exclusiva para a Record, falando aí dos seus interesses. Ele disse que é um sonho jogar na Europa, então o próprio Roberto está dizendo que não vai aí
medir muito esforços para permanecer no Brasil, apesar que o próprio jogador disse que tem que ser uma coisa muito boa para ele sair do Corinthians, porque senão ele não vai sair. Mas as propostas que estão girando em torno do Yuri Alberto de 200 milhões de reais é o que está acontecendo, tá? Pelo menos é o ativo que o Corinthians está esperando, é um dos seus principais ativos, a possível venda de Yuri Alberto, onde o Corinthians também vai lucrar 50%, porque 50% pertence ao Zenit aí da Rússia, tá, fiel? Então é um Corinthians aí podendo perder os seus principais jogadores do time, e sem grande repercussão de contratar jogadores bons para substituir a altura aos jogadores que vamos perder. Então realmente é uma situação bastante complicada que o Corinthians vive hoje. Se o Corinthians perder o Memphis, o Yuri Alberto aí, ou o Memphis e o Garro, ou o Memphis e o Yuri, ou o Yuri e o Garro, ou o Garro só, já para o Corinthians é uma bastante dificuldade que vamos encontrar. O melhor cenário hoje para o Corinthians, fiel, posso ser bem sincero para vocês, é o Corinthians fazer 2 vendas, Breno Bidon e Yuri Alberto, tá? O melhor cenário que a gente pode encontrar nesta janela de transferência, porque aí você pega 100 milhões, você consegue trazer ainda um atacante muito bom com esse dinheiro, você pode até tentar forçar aí um melhor salário para o Roger Guedes, já que vai aliviar da sua folha salarial também, e fazer uma grande contratação para substituir o Yuri, que apesar que ainda para mim não seria o ideal vender o Yuri, mas como tem que vender, o clube tem que fazer pelo menos 180 milhões de vendas, isso pelo menos foi a última, vamos dizer assim, a última conclusão do Pedro Silveira, ex-diretor financeiro do Corinthians, quando ele disse que o Corinthians precisava realizar ainda 180 milhões de vendas, tá? E o Corinthians vai conseguir isso, ou só com o Yuri, né? Mas não dá, porque 50% é do Besiktas, vai precisar ir vender o Yuri mais um ativo, o Yuri e um Breno Bidon, ou chegar uma outra proposta que eu acredito que não vai chegar para outro jogador, a não ser para Breno Bidon, para Garro, para Yuri Alberto e para Memphis, tá, fiel? Então o Corinthians tem que realizar essa venda, porque o Corinthians precisa disso para sobreviver, a situação financeira não é boa, e as perspectivas da gente trazer jogador melhor e se perder, elas não são nada boas para o nosso Coringão. Então hoje, fiel, para o Corinthians vender o Memphis seria sim um péssimo negócio para o Timão. Eu quero que vocês usem aí o espaço de comentário, é de vocês. Ontem respondi bastante comentário, tá? Comentem aí, porque eu vou responder seu comentário. Se eu não responder é porque não tem jeito mesmo, tá, fiel? Mas eu vou sim mesmo aqui, com uma gripe enorme, tentar responder todos os comentários. Vou estar online quando acabar esse vídeo, aproveite e aí deixe seu comentário se você acha que Memphis deve ficar no Corinthians ou não, tá bom? Quero muito saber sua opinião. E vamos falar aqui sobre Roger Guedes, tá, fiel? Porque já mata uma dúvida de vocês, porque vocês estão muito perguntando sobre o Roger Guedes. Roger Guedes que hoje seria para o Corinthians a contratação de mais expressão que o Corinthians poderia fazer, podendo vir de graça para o Corinthians. Só que os valores que eu trouxe para você de contrato do Memphis não vai influenciar em nada para o Corinthians ir lá e fazer uma grande proposta para o Roger Guedes. Eu continuo afirmando para vocês, para continuar tirando a dúvida de vocês. Para Roger Guedes hoje jogar no Corinthians, ele precisa se desvincular lá do seu contrato, depende apenas do jogador, não depende só do Corinthians, tá, fiel? O Corinthians tem uma proposta muito boa para o Roger Guedes, que eu trouxe para vocês desde a gestão do Augusto, de 3 milhões de reais. Fabinho Soldado explicou essa estratégia de contratação e o Corinthians mantém essa proposta na mesa de o Roger Guedes ganhar 3 milhões de reais no Corinthians. Só que eu volto a repetir que ele tem 38 jogos, 30 gols num clube do Catar, que é titular absoluto. Então é difícil você conseguir uma multa contratual amigável diante de um clube desse. Mas para o Roger Guedes vir para o Corinthians, está mais cotado para ser o ano que vem do que nessa janela agora. Não está descartado, porque existe o interesse do Roger Guedes jogar no Corinthians. O próprio jogador já disse que quer jogar onde já foi feliz. E existe o desejo do jogador também pegar uma seleção brasileira, já que o Ancelotti está dando oportunidade aí para muitos jogadores que não estavam sendo convocados, tá? Então o Ancelotti olha bastante para a Liga Brasileira, é onde o Roger Guedes está estimulado a vir para o Brasil. Qualquer informação nova do Guedes eu trago para vocês, mas eu vou ser bem sincero, tá? Não ficam iludidos com o Roger Guedes, porque depende apenas dele, não depende do Corinthians, tá? E para você ir lá desvincular, até para o Roger Guedes é difícil, porque sim,
ele é um ativo do clube, um dos principais, se não for o principal lá, no clube do Catar, que é podre de rico. Então realmente fica uma situação bastante difícil. O mesmo vale para o Roberto Firmino, filho. Roberto Firmino, se eu não me engano, tem contrato até final de 2028 ou 2029. Roberto Firmino tem... Confirma para mim nos comentários se eu estou errado ou não. Roberto Firmino, ele ganha um salário lá de quase 6 milhões de reais, tá? Acredita se quiser, quase 6 milhões de reais. Para o Roberto Firmino sair, mesmo não sendo bem aproveitado, mesmo o jogador tendo jogado aí algumas partidas, outras ficando no banco de reserva, o próprio jogador já demonstrou insatisfação com esse banco de reservas, que o jogador não consegue fazer um bom futebol na Arábia Saudita, é a mesma coisa sobre o Roberto Firmino. A venda do Memphis não influencia em nada nessa possível contratação. O que temos sobre o Roberto Firmino hoje? O desejo do jogador aposentar no Corinthians, que ele já está numa idade também avançada. O próprio jogador já revelou ser corintiano de coração desde criança. É o que temos do Roberto Firmino, não existe mais nada. Vocês querem a verdade ou vocês querem a mentira? Não adianta eu vir aqui ludibriar vocês, falar, olha, bomba Corinthians próximo de Firmino, porque não é uma realidade que está acontecendo. Esse canal eu vou continuar sendo sincero e transparente para fazer o melhor vídeo para você, mesmo que não seja aquilo que você queira ouvir. Mas eu prefiro falar a verdade do que vir aqui e contar aí 1000 fantasias e você acreditar no que não é realidade. Hoje, para o Corinthians contratar o Roberto Firmino, está muito mais difícil do que uma possível chegada do Roger Guedes. Porque o Roger Guedes já demonstrou em entrevista que quer voltar e depende só dele. Roberto Firmino, apesar de ter contrato ainda extenso lá, não é um desejo do jogador voltar para o Brasil de imediato. Tá? Ele nenhuma vez, em nenhuma entrevista, ele admitiu que quer voltar para o Brasil agora, que está aberto a negociações, até porque Roberto Firmino está sentado no salário lá e ele está certo, tá, fiel? Final de carreira, um jogador que já conquistou tudo na vida, tá lá fazendo sua grana, lá ganhando quase 6 milhões por mês, mensais, e vai ficar até o final de contrato. Jamais ele vai rescindir um contrato com o seu time, sabendo que pode perder muita grana, igual o Roger Guedes fez lá na China para vir para o Corinthians. O Roger Guedes naquela situação perdeu muito dinheiro, tá, fiel? Porque ele tinha um contrato extenso e um contrato milionário. A mesma coisa do Roberto Firmino, só que o Roberto Firmino não está interessado em abrir mão de perder esse grande salário até o final do seu contrato. Ainda tem muito chão para rolar e muita grana para ele receber, tá? Então, para aí tirar a dúvida de vocês sobre Roberto Firmino, Roger Guedes e a situação de Memphis Depay, tá, fiel? Só para concluir, não há interesse, vou voltar a repetir, próprio staff do jogador, próprio jogador, informação do corintianeiro para você, não há interesse, pelo menos hoje, do Memphis atuar na Turquia. Memphis Depay deve continuar no Corinthians, certo, fiel? Não estou cravando nada, estou trazendo para vocês uma informação, a não ser que ofereça um caminhão de dinheiro, aí realmente não tenho o que fazer. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então amanhã, meio-dia, se Deus quiser, voltamos aqui com a nossa programação normal. Se Deus quiser, eu vou estar bem melhor amanhã. Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado de coração mesmo, e vai Corinthians!